oportunidade. Obrigado a todos. Eu vou compartilhar com vocês o texto que se encontra em Romanos, no capítulo de número 6. Trago um abraço da Igreja Missão Nova Vida, do pastor Wesley. Os irmãos não puderam vir porque até hoje a gente está fazendo o nosso primeiro culto no novo espaço. Mudamos para onde que era a antiga Atlete. Para a glória de Deus, agora a estrutura é melhor para receber os irmãos. Romanos 6, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Da sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto será justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quando ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também consideramos os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer suas concupiscências. Tampouco apresentai vossos membros para o pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como filhos dos mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. E daí? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquela a quem nos apresentaste como servos para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes libertos. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falou como homem pela fraqueza da vossa carne, assim como apresentou em vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade. Da mesma forma, apresentai agora vossos membros para servir na justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinha? Então as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir o versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Quero estar orando antes de começar. Senhor, meu Deus, Pai, grande é seu nome e poderosa sua presença. Senhor, entra em nossos corações. Entra nas nossas portas, Senhor. O Senhor se faz presente aqui hoje. Testifique nossos corações, Espírito Santo, com o seu povo. Queime nossos corações com a sua santa doutrina, Pai. Coloque em nós uma fome, uma sede pela sua presença. Que bate e retirada toda a tentativa de Satanás de tirar nossa atenção da sua palavra, Deus. E a partir de agora, a sua presença, como já engrandeceu nossos corações com todos os louvores, com todas as palavras já lidas, o Senhor continue trazendo ao nosso coração o fogo e o sopro do Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa pregação vai falar a respeito de basicamente 3 estados do mundo, da qual o John Wesley vai falar que aparece na Bíblia, as Escrituras falam conosco. O estado que se divide em um homem natural que está sobre a sua própria carne, o homem que está sobre a lei e o homem que está sobre a graça. O objetivo disso é para que hoje a gente possa viver que aquele jovem, em Lucas 15:17, viu. Ele caiu em si e entendeu o estado que ele se encontrava.
Ele entendeu que ele estava longe da casa do Pai e havia um lugar muito melhor. Há um lugar muito melhor para você. Há um lugar muito melhor para você a partir do momento que você cai em si e entende que o correto local de nós estarmos na presença de Cristo. Não existe outro lugar. Que hoje seja essa noite, seja a noite de cair em si, seja a noite de arrependimento, de voltarmos nossos olhos para Cristo. O primeiro versículo, Paulo vai dizer a respeito do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Se agora nós estamos na graça, se Deus perdoa o pecado, agora a gente lembra daquela frase mundana, daquela frase que todos lá fora falam: se Deus perdoa, eu posso pecar. Se Deus perdoa, não tem problema fazer isso. Tanto faz. Mas isso se traduz em iniquidade. Porque arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento implica em mudança de atitude, em mudança de vida. Mas remorso não. Remorso é aquela pessoa carnal que peca, que era, sabe que é errado e continua praticando. Porém, essa pessoa, ela se arrepende na hora. Ela sente algo ruim no coração dela, mas não há mudança nenhuma de atitude. Não há mudança nenhuma de atitude, porque ela vai lá e peca de novo. Ela se sente mal depois de ter feito, mas ela peca novamente. Isso é iniquidade. Deuteronômio diz para vocês: Deus não justiça, mas odeia iniquidade. Mas há uma diferença para aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem, eles voltam seus olhos para Cristo e mudam suas atitudes, porque eles são nascidos do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o homem que está sob a graça. O homem que está sob a graça é o homem que olhou para Cristo. É o homem que entendeu que é necessário mudar para viver no Evangelho verdadeiro. Vai falar sobre um homem que é carnal, um homem que carrega as consequências do pecado negativo. Um homem que vem e não se atenta para o pecado. Esse homem não importa as atitudes dele, não importa o que o próximo sente, importa o próprio ego, importa que ele não seja confrontado. É entender que esse homem carnal é conduzido em iniquidade. Porém, Paulo, ele nos alerta de forma grande. No versículo número 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Um homem que olhou para Cristo, é impossível permanecer no pecado. Uma vez que nós olhamos para Cristo e estamos debaixo da graça, é impossível viver no pecado. Um homem que não está sob a lei, porque aquele que está sob a lei, ele segue o que está nas Escrituras, mas é porque ele tem medo de viver. Ele segue o que está nas Escrituras, mas é para cumprir um protocolo que a igreja cobra. Mas o homem que está sob a graça, ele não faz por medo, ele faz por amor. Ele não faz por medo, ele faz porque ele entendeu que a vida eterna é esta. Ele não faz mais para cumprir algo que os outros veem, mas ele faz lembrando de que isso tem coração do véu a Deus. Uma santificação. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos embaixo da graça. Não é para os outros verem, é para que eu sinta a presença de Deus todos os dias na minha vida. Essa é a intenção. Não existe a possibilidade de viver para o pecado, pois nós estamos mortos para ele. E hoje, falando para a mocidade, não deixe de viver a terra para viver prazeres que o mundo te oferece. Não deixe, porque eles nunca irão te saciar por completo. As festas não te saciam por completo. Bebidas não te saciam por completo. Porque se te saciasse, você não precisaria fazer de novo. Se festas te saciasse, você não precisaria ficar lá fora buscando plano de nenhum. Se as drogas te saciassem, você não precisaria repetir todos os dias. A única coisa que te sacia por completo é o que está escrito em João 17, versículo de número 13. Jesus ele fala: ainda no mundo, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Jesus Cristo deixou uma alegria completa para que nós vivamos todos os dias. E é necessário somente uma vez olhar para a cruz. É necessário somente uma vez se arrepender para que você viva o Evangelho de Cristo. Claro, nós arrependemos todos os dias, mas uma vez olhando para Cristo e tendo um encontro verdadeiro com Ele, não é necessário mais buscar no mundo aquilo que Jesus Cristo oferece em abundância. É entender isso que nos faz viver a presença de Deus. É entender que nós temos uma
cadeia completa que se encontra em Cristo. Versículo de número 3. Quando sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Agora é novidade de vida. Se Cristo morreu para te salvar, é uma nova vida que você ganha a partir de olhar para Ele. João, no capítulo 1, versículo de número 12: todos aqueles que o receberam, o deu a condição de serem chamados de filhos de Deus. Se você olhou para Deus, se você olhou para Cristo, você recebe uma nova identidade. Você recebe uma identidade de filho, e é morto para o pecado, mas é uma nova vida a partir de Jesus Cristo. É uma nova vida, porque o sangue que está passado nos umbrais não é mais de um carneiro, não é mais agora de um cordeiro, não é mais de um animal, mas é do Filho de Deus que nasceu para te salvar. Agora é novidade de vida, porque você foi selado com fogo do Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Efésios 13. Se você foi selado com o Espírito Santo, você vive para o Espírito e morre para o pecado. Então assuma essa identidade, assuma essa novidade de vida. Uma vez nascidos em Cristo, não há possibilidade de andarmos em iniquidade. Não há possibilidade de vivermos aquilo que o mundo prega para que nós crescemos. Mas nós devemos seguir com todo o nosso coração, o nosso Deus. Abandonar a vida de iniquidade, abandonar a vida de pecado, é necessário para a gente sentir a presença de Deus. Versículo número 5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, ou seja, nós também morremos para o nosso pecado, também recebemos a ressurreição, ou seja, também temos uma esperança de vida, uma esperança de vida eterna, quando Ele vier buscar a sua igreja. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Se o corpo foi desfeito, não há possibilidade de viver no pecado. O Espírito Santo queima no coração para falar para a igreja. Não existe possibilidade de crente que se converteu viver em pecado. Não existe a possibilidade de olharmos para Cristo e continuarmos sendo iníquos. É tempo de mudança. É tempo de viver o real Evangelho de Cristo. Chega de Evangelho liberal. Chega de Evangelho daqueles que eles pregam para nós. Está cheio de tanto faz. De tanto faz, o inferno também está cheio. Porque nós que vivemos para Cristo, nós vivemos debaixo de uma doutrina ensinada por Ele. Eles pregam e atacam uma doutrina. Eles atacam uma doutrina, mas Paulo vai dizer sobre a doutrina. Paulo vai falar contigo. Exorta conforme essa doutrina. Prega essa doutrina. Fale dela até que eu volte. Como assim? Nós não vivemos a doutrina. Criticam a doutrina. Nós não somos extremistas. Nós somos fundamentalistas. Porque nós temos um fundamento, que é a palavra de Deus. Versículo número 7: porque aquele que está morto está justificado no pecado, justificados por Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, e sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele, não tem mais domínio sobre Ele, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Porque no primeiro dia, alguns deram Ele como morto. No segundo